Where Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar. Entrando no ar mais um Where Go The Beatles. E na nossa edição de agosto de 2015, vamos comemorar os 50 anos de Help, I need somebody help. 6 de agosto de 1965. Há exatos 50 anos, os Beatles lançavam na Inglaterra o álbum Help, que trazia, além de outros clássicos, as músicas da trilha do filme. E era realmente impressionante a capacidade do grupo de compor e lançar coisas novas, porque além do Help ser o seu quinto LP em apenas 2 anos, John, Paul, George e Ringo deixaram prontas, gravadas e mixadas, nada menos que 20 novas canções, das quais 14 entraram no álbum, 2 saíram em compacto, uma que sairia apenas no álbum americano, outra que seria guardada por Rubber Soul e mais 2 que permaneceriam inéditas por 31 anos. O álbum Help foi gravado entre fevereiro e junho de 65, sendo que as canções da trilha, exceto a faixa título, foram registradas numa maratona de 5 dias seguidos de gravação, de 15 a 19 de fevereiro, no Reino Unido, assim como todos os LPs do grupo, exceto a coletânea Oldies e o Yellow Submarine, que se manteve em segundo lugar por causa do álbum branco. O LP Help atingiu rapidamente o primeiro lugar, onde ficaria por 15 semanas, segundo a parada da Melody Maker. Lembrando que antes do lançamento do LP, os Beatles já haviam lançado 2 singles, incluindo futuras canções da trilha. Em 9 de abril, eles lançam Ticket to Ride e Yes It Is, e no dia 23 de julho, exatamente 2 semanas antes do álbum, sai o single Help I'm Down. Não precisa nem dizer que os dois foram primeiro lugar por várias semanas em todas as publicações da Inglaterra. Bem, e após a primeira sequência, a gente continua a história do Help. Eu vou apresentar para vocês as músicas por ordem de gravação. Dia 15 de fevereiro de 65. Após merecidas férias, os Beatles voltam a Abbey Road para gravar as canções que fariam parte de seu próximo filme, que a essa altura tinha o título provisório de Eight Arms to Hold You, 8 braços para lhe abraçar. E a primeira de todas foi Ticket to Ride, que podemos dizer que foi mais uma das músicas dos Beatles gravada num só take, já que o take do Master é o take 2 e o take 1 é apenas um início falso. A gente vai tocar um alternate mix do take 2, em que John e Paul estão sem efeito de eco nas vozes e a música vai até o seu verdadeiro final, sem o fade out. Em seguida, Another Girl, começada no dia 15 e finalizada no dia 16 de fevereiro. Vamos ouvir a versão estéreo original, hoje presente em CD apenas na caixa Mono Remaster, que saiu em 2009. Ué, Leonardo, mas mixes estéreo incluídos na caixa Mono? Bem, é isso mesmo que você ouviu. Essa informação ela nunca teve muito alarde, mas o fato é que os mixes estéreo originais, tanto do Help quanto do Rubber Soul, eles foram incluídos como bônus nos respectivos CDs da caixa Mono. Isso aconteceu porque os engenheiros responsáveis pelas caixas de 2009 decidiram usar novamente os remixes que o George Martin havia preparado para os CDs de 87. Para quem não conhece essa história, quando o George Martin foi incumbido pela EMI de remasterizar a coleção dos Beatles para ser lançada pela primeira vez em CD, ele optou por remixar esses 2 álbuns, alegando que a qualidade de som dos masters originais não era satisfatória. As principais diferenças entre as mixagens estéreo originais e as remixagens do George Martin são que nas remixagens os vocais eles ganharam um efeito de eco bastante exagerado e os canais estão bem menos separados, ou seja, os mixes originais são o que a gente chama de wide stereo. E tem até uma história bastante engraçada sobre esse fato, que foi contada pelos engenheiros que trabalharam no processo de remasterização de 2009. Eles disseram que optaram pelos remixes do Help e do Rubber Soul para agradar o George Martin. Eles acharam que ele poderia ficar chateado caso eles descartassem os seus remixes.
Só que eles contam que numa festa de lançamento dessas caixas, eles foram conversar com o George Martin. E aí chegaram para ele e falaram: olha George, a gente manteve os seus remixes. E o George Martin simplesmente respondeu: que remixes? Eu remixei o Help Rubber Soul, que história é essa? Ou seja, ele nem sequer lembrava dessa história, e os engenheiros perceberam que haviam se preocupado à toa. E talvez por isso, eles também acabaram remasterizando os stereo mix originais e os lançaram como bônus na caixa mono em CD. Eu digo em CD porque na caixa mono em vinil esses bônus não vêm. Com exceção, é claro, das músicas que eu vou apresentar em versões alternativas, todas as faixas do LP eu vou tocar nessas versões estéreo originais. Bem, continuando a sequência, a primeira contribuição de George para o filme, I Need You. Excelente canção, onde a característica mais interessante é a de trazer John Lennon fazendo a percussão. O John toca a caixa da bateria do Ringo, ou seja, o snare drum. Eu vou tocar um remix estéreo de I Need You com os vocais single-tracked, ou seja, ouvimos apenas um dos vocais do George sem dobra. Acredito que vocês vão se surpreender com a clareza dos instrumentos e vocais desse mix. Assim como Another Girl, I Need You também foi começada no dia 15 e finalizada no dia 16. E para terminar a primeira sequência, Yes It Is, gravada para o filme, mas que acabou infelizmente não selecionada por pura falta de espaço. E também, por uma grande injustiça, não selecionada para o LP, ficando apenas como lado B de Ticket to Ride. Um pequeno editorial. Eu sempre pensei que em vez de incluir Act Naturally e Dizzy Missy Lizzy, que eram as únicas músicas não compostas pelos Beatles no Help, eles poderiam ter incluído Yes It Is e I'm Down, criando assim, como a Hardest Night, um álbum exclusivamente com músicas próprias. Mas o fato é que a gente tem que lembrar, os Beatles sempre evitavam repetir músicas de singles em álbuns. A Help e a Ticket to Ride, elas tinham que entrar por ser da trilha, então essas eles não poderiam retirar. Mas no caso de I'm Down e Yes It Is, que não tinham motivo especial para entrar, eles preferiram não incluir, já que havia outras alternativas para as duas. De Yes It Is, a gente vai ouvir o take 14, que é o mesmo take lançado como master, mas num mix um pouco diferente, sem o efeito de eco e com um chat e um trecho de ensaio antes da música começar. É isso aí, começando então com Ticket to Ride. It's true. Yes it is, it's true. Ouvimos nessa primeira sequência do Web Go The Beatles especial 50 anos de Help, Yes It Is, uma das mais perfeitas harmonizações em 3 vozes de todos os tempos. Antes foi I Need You, um remix estéreo com vocais single-tracked. A segunda foi Another Girl, versão estéreo original com direito ao Count-In do John de Lambuja. E começamos com Ticket to Ride, versão sem fade-out. E agora vamos falar um pouco mais sobre o álbum Help. Nos Estados Unidos, dessa vez o álbum saiu pela própria Capitol e não pela United Artists, como aconteceu com a Hardest Night. Qual foi o motivo disso? Bem, isso foi porque na época do A Hardest Night, a United ainda não estava muito certa do sucesso do filme e por isso fez questão de lançar a trilha, porque os executivos acharam que, abre aspas, o dinheiro que a gente perder no filme, a gente recupera com o álbum. Mas um ano depois, qualquer coisa associada aos Beatles era garantia plena de sucesso. Então a produtora, dessa vez, não se preocupou em lançar também um LP da trilha de Help. A Capitol, assim como a United no A Hardest Night, preferiu também lançar uma trilha no estilo tradicional, misturando músicas dos Beatles com faixas incidentais e instrumentais. Só que dessa vez, o maestro responsável pela trilha incidental não seria George Martin, e sim o compositor famoso Ken Thorne, o que dizem que deixou George Martin bastante chateado e o que o fez resolver gravar a sua própria trilha alternativa, isso mesmo, com versões instrumentais das 7 músicas do filme, mais algumas do lado B do LP em inglês. O LP do George saiu pela United Artists, nos Estados Unidos, e trouxe uma grande curiosidade. Avid Sinner fez
It's Only Love e Yesterday, ou melhor, Auntie Jean's Theme, That's a Nice Hat e Scrambled Egg. É isso aí, essas 3 canções saíram nesse disco do George Martin com títulos diferentes, que eram na verdade os seus títulos de trabalho. Nunca foi explicado o real motivo para isso, mas a gente pode deduzir que tem alguma coisa a ver com o fato de que quando o disco do George saiu nos Estados Unidos, essas músicas ainda não haviam saído com os Beatles no país. Então, pode ter sido algo a ver com copyright, tipo assim, a United pode lançar as músicas antes dos Beatles, contanto que não use os seus títulos. O fato é que é consenso que as versões instrumentais das músicas do Help produzidas pelo George Martin teriam ficado bem melhor no LP Help americano dos Beatles do que a trilha incidental do Ken Thorne. A versão americana do LP Help foi lançada uma semana depois da inglesa, no dia 13 de agosto de 65. Chegou ao primeiro lugar do Top 200 da Billboard, onde permaneceu por 9 semanas. Os 2 singles do LP foram lançados de forma idêntica aos ingleses. Ticket to Ride As It Is saiu em 19 de abril e trouxe uma curiosidade. No selo do compacto, o lado A é creditado como sendo do filme Eight Arms to Hold You, como eu falei para vocês, o título de trabalho do filme. Só que o engraçado e mais difícil de entender é que até mesmo nas reedições do single, até mesmo na edição que vinha com o selo Apple, a Capitol nem um pouco se importou em trocar. E por fim, o single Help I'm Down foi lançado em 19 de julho de 65, 4 dias antes de sair no Reino Unido. Ambos, claro, foram primeiro lugar em todas as publicações americanas. E aqui no Brasil, como foi lançado o LP Help? Bem, aqui no Brasil, a Odeon não recebeu a matriz inglesa, mas sim a americana. Só que em vez de lançar uma simples cópia do LP da Capitol, os brasileiros criaram a sua própria versão. Como o disco da Capitol só trazia 7 músicas dos Beatles, a Odeon brasileira completou com 5 músicas que ainda não haviam saído aqui, ou pelo menos haviam saído somente em compacto. Eram elas I Feel Fine, I'm Down, Thank You Girl, Ask Me Why e P.S. I Love You. E para confundir ainda mais, a versão nacional trazia uma capa adaptada da versão inglesa e não da americana, com as fotos dos Beatles no mesmo tamanho, mas o logo Help em tamanho gigante. E também trazia uma contracapa muito bem bolada, para variar, com fotos de cenas do filme que não apareciam nem na edição inglesa e nem na americana. A edição inglesa original do Help sairia aqui somente 10 anos depois, substituindo essa versão criada pelo Brasil. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso Help, basta você ouvir a edição número 12 do Epic of the Beatles, que é a 4ª parte do especial Os Beatles no Brasil. E após a segunda sequência, a gente volta para falar mais um pouco, só que agora sobre o filme. Nessa segunda sequência, a gente já está no dia 17 de fevereiro. Começamos o dia com a genial The Night Before de Paul McCartney, em que o grande highlight, além dos vocais de Paul e os clássicos backing vocals, é claro, é o John arrebentando no piano elétrico, fazendo um ritmo irresistível. A gente vai ouvir mais uma mixagem alternativa. Nessa mixagem, os vocais do Paul estão single-tracked. Assim como em I Need You, é ouvindo dessa forma que a gente percebe como o double track realmente faz uma grande diferença. Ainda no dia 17, You Like Me Too Much, a segunda contribuição de George para o filme, que infelizmente também acabaria não selecionada. O John continua no seu piano elétrico, enquanto George e Paul fazem um sensacional duelo de guitarra e piano Steinway na parte instrumental da música. Nós vamos ouvir a versão estéreo original que saiu no LP, que ficou em catálogo até 87, antes de ser substituída pela versão remixed, conforme eu comentei na primeira sequência. Aliás, eu disse que hoje em dia as versões estéreo originais do Help do Rubber Soul existem somente na caixa mono, mas uma coisa que pouca gente sabe é que essa não foi a primeira vez que essas versões saíram em CD oficial. Uma das prensagens canadenses desses 2 CDs lançados em 89, não se sabe como, foi feita com os masters estéreo originais, e não com os remixes digitais que tinham saído em todas as outras edições do mundo. E ao que parece, isso aconteceu somente em uma fábrica chamada Disc Amerique. O mais curioso é que isso passou na época tão despercebido
que os primeiros relatos avisando dessa diferença só apareceriam na internet há alguns anos, o que fez com que essas versões começassem a aparecer no eBay a preços exorbitantes. Essas versões raríssimas continuam sendo muito importantes de qualquer maneira, mesmo tendo esses mix saído depois na caixa mono, uma vez que, além de serem as únicas edições de 87 a trazer esses mixes, elas trazem os CDs feitos direto das fitas master, como são no original, sem remasterização, sem filtragem, sem nada. Passando para o dia 18, a terceira será You've Got to Hide Your Love Away, como eu falei, versão estéreo original, apenas acrescentada do Counting do John. E para fechar a sequência, a segunda música gravada no dia 18 de fevereiro, If You've Got Trouble, que seria a cota do Ringo para o disco e o filme, mas que acabou quase que imediatamente descartada pelo grupo não ter gostado do resultado. Isso é só para vocês terem uma ideia do critério de qualidade dos Beatles. Claro que If You've Got Trouble não estava no mesmo patamar de outros clássicos deles, mas com certeza seria a primeira opção de muitas outras bandas da época. E os Beatles realmente não deviam gostar muito da música, já que, ao contrário de outras descartadas durante sua carreira, ela nunca foi oferecida a nenhum colega. Ela só sairia oficialmente com os Beatles em 96 no álbum Anthology 2. Entretanto, ela já tinha saído oficialmente 2 anos antes num CD da banda cover australiana The Beatniks, num arranjo que imitava claramente a versão dos Beatles, sinal que o Beatniks tinha comprado o bootleg. If You've Got Trouble chegou a ser mixada em mono e em estéreo junto das outras músicas do Help, mas esses mixes, ao que tudo indica, nunca apareceram em bootleg, muito menos oficialmente. Existem 3 mixagens disponíveis de If You've Got Trouble. A versão oficial, numa mixagem feita especialmente para o Anthology 2, que é estéreo, mas que infelizmente traz os canais muito pouco separados. A segunda é uma fake estéreo editada, feita pelo Geoff Emerick para o cancelado LP Sessions, que sairia em 85, e por fim, a melhor delas para mim, que é uma mixagem wide stereo, creditada ao John Barrett, aquele engenheiro de som que eu já comentei no início, que estava catalogando o arquivo dos Beatles no início dos anos 80. Se bem que existe a possibilidade desse mix que foi encontrado num dos famosos cassetes do John Barrett ser uma cópia fiel do mix estéreo feito na época, e é exatamente essa versão que eu vou mostrar para vocês. É isso aí, Route 66 e o especial Help 50 anos no Web Go The Beatles. Ouvimos Ringo Starr liderando os Beatles em If You've Got Trouble, uma mixagem diferente da presente no Anthology 2, com os canais bem mais separados. Antes foi You've Got to Hide Your Love Away, a segunda You Like Me Too Much, e começamos com o magnífico vocal de Paul McCartney e o ritmo do piano elétrico de John Lennon and The Night Before. Route 66 Classic Rock Radio, Web Go The Beatles especial Help 50 anos. Vamos agora falar um pouco sobre o filme. As filmagens de Help duraram ao todo 11 semanas e foram divididas em 3 partes. De 23 de fevereiro a 9 de março, Bahamas. De 14 a 20 de março, Alpes Austríacos. E 24 de março a 12 de maio, em Londres. Quem já viu o filme, lendo isso, percebe que ele foi filmado de trás para frente, ou seja, as cenas vistas no início foram as últimas a serem gravadas e vice-versa. Isso, inclusive, acredito eu que tira uma dúvida de muitos espectadores: o porquê dos Beatles aparecerem nas Bahamas vestidos até o pescoço, mesmo nas cenas de praia. É que eles, evidentemente, não podiam se bronzear, pois isso estragaria a continuidade do filme, já que seria estranho eles aparecerem queimados no início, mas não do meio para o fim. Help teve sua premiere mundial em 29 de julho de 65 em Londres e nos Estados Unidos em 23 de agosto em Nova York. Aqui no Brasil, ao contrário do que sempre acontecia na época, o filme atrasou apenas um pouco mais de um mês, estreando aqui em setembro do mesmo ano como parte do Festival Internacional de Cinema do Rio, onde faturou simplesmente o primeiro prêmio, a Gaivota de Ouro. Help já saiu em vídeo diversas vezes, em VHS, DVD
e mais recentemente em Blu-ray. Para você que é colecionador, eu recomendo a versão deluxe do DVD, que traz, além de 2 discos, um com o filme e um segundo com extras, um super livro com fotos, uma cópia do roteiro do Richard Lester, lobby cards e vários outros brindes. E prosseguindo com a nossa cronologia das sessões de gravação do álbum Hell, continuamos no dia 18 de fevereiro de 65. Vamos agora para mais uma canção feita para o filme, mas que acabaria não selecionada por falta de espaço. Pois é, né, gente? Apesar dos fãs preferirem que o filme tivesse só música, isso obviamente não era possível e algum espaço para o roteiro tinha que ter. Tell Me What You See, mais um original de Lennon McCartney, com o vocal principal do Paul, com a harmonia do John, e no instrumental, destaque para a guitarra base do John. Paul está no piano elétrico, o mesmo usado no dia anterior pelo John em The Night Before You Like Me Too Much. A gente vai ouvir também a versão estéreo original. Na segunda faixa nós já vamos para o dia 19, onde foi gravada apenas uma música, mas que sem dúvida valia por várias. You're Gonna Lose That Girl, responsável por um dos melhores momentos do filme. You're Gonna Lose That Girl com certeza tinha tudo para ser um grande single, não fosse a tamanha concorrência de outras grandes canções existentes no período. Vamos tocar um stereo mix alternativo, com vocais à direita e instrumentos à esquerda, e sem a presença dos overdubs de piano e percussão, colocando a guitarra do John em primeiro plano, deixando bem mais à mostra como ele era mestre no ritmo. Lembrando que essa batida que ele faz na guitarra é o puro som Mersey Beats, ritmo que ele praticamente criou e que aqui no Brasil veio a se chamar Ye Ye Ye. Na terceira faixa, passamos para o dia 20, que acabaria sendo um dia improdutivo, pois a única canção registrada não seria aproveitada e só sairia oficialmente 31 anos depois no álbum Anthology 2. That Means a Lot. Para mim, pelo menos, é uma música que não tem absolutamente nada de errado, só que o critério de qualidade de Lennon McCartney era tão alto que uma música que qualquer outro artista sonharia em ter como lado A de um single, para eles era considerada de baixa qualidade e merecedora da poeira dos arquivos. Os dois então acabaram entregando ao amigo PJ Proby, que gravou uma versão num arranjo completamente diferente feito pelo próprio George Martin e que chegou ao top 30 da parada inglesa ainda em 65. Essa versão do PJ Proby, só para lembrar, fez parte do nosso especial The Songs Lennon McCartney Gave Away, que é o episódio 23 do Abbey Go The Beatles. Quanto à versão dos Beatles, foram registrados apenas 2 takes, sendo que o take 2 era apenas o take 1 acrescentado de overdubs. Apesar desse trabalho todo, o take 2 foi descartado e as mixagens mono e estéreo feitas na época foram feitas utilizando como base o take 1. Não se sabe o motivo, mas até hoje nenhuma das duas mixagens originais apareceu nem em bootleg, pois a versão que saiu da Anthology 2 é na verdade um falso estéreo, com o uso exagerado de efeito de eco, feito a partir do monomix. Mas como o som é abafado, a gente pode supor que esse monomix utilizado seja alguma cópia mal feita do monomix original. No DVD Anthology, a gente ouve That Means a Lot tocando em estéreo ao fundo de uma entrevista do Paul, o que significa que a Apple possui o multitrack, ou pelo menos aquele mix estéreo original. E aí fica a pergunta: se eles possuem esse material, por que então incluíram no CD oficial uma versão com som tão ruim? Provavelmente nunca saberemos. Nós vamos ouvir um mix estéreo inédito de That Means a Lot, produzido por John Barry. O som, vocês vão conferir, não é nota 10, pois foi tirado de um cassete, tanto é que você vai ver que o som às vezes flutua um pouco, o que é típico das fitas antigas. Mas é com certeza o mais próximo que existe do master estéreo original. Eu ainda consegui dar uma ligeira melhorada no som, equalizando de modo que ficasse o mais parecido possível com a sonoridade dos mix estéreo da época. Espero que vocês curtam. Após a sessão do dia 20 de fevereiro, os Beatles ficariam mais de um mês longe de Abbey Road, retornando ao estúdio somente no dia 30 de março, onde eles tentaram mais uma vez salvar That Means a Lot, dando uma nova chance à música, criando um novo arranjo, dessa vez tornando a canção mais rápida. Eles chegaram a gravar 5 takes,
sendo que somente os 2 primeiros foram completos, mas chegaram à conclusão de que não iriam chegar a lugar algum, e eles não conseguiram achar um arranjo satisfatório. Foi aí então que, conforme eu já contei para vocês, resolveram presentear a canção ao amigo PJ Proby. Realmente é uma pena, porque eu acredito que se eles tivessem tentado um pouco mais, eles iriam com certeza ter conseguido criar um arranjo que coubesse à canção. E isso a gente sabe que eles eram mestres. Com certeza a música tinha um lugar no álbum, ou então, se eles não quisessem lançá-la no álbum, eles poderiam de repente tê-la lançado em algum dos EPs. Por exemplo, em 66, a EMI inglesa lançou o EP Yesterday, contendo 4 faixas do álbum Help. Na minha opinião, eu acredito que em vez de repetir músicas do álbum Help, a EMI poderia muito bem ter incluído a That Means a Lot. Lembrando que também foi nessa sessão do dia 30 de março que os Beatles colocaram os últimos overdubs em You're Gonna Lose That Girl, no caso, o piano do Paul, o bongo do Ringo e o solo de guitarra do George. Um detalhe, existe em bootleg um rough mix, uma mixagem primitiva, feita no primeiro dia de gravação, que foi o dia 19 de fevereiro. Nesse dia, o George havia gravado um solo e eles também haviam inserido um piano elétrico. Esse canal, onde havia o piano elétrico e o primeiro solo, eles seriam no dia 30 de março apagados para então a inclusão desses novos overdubs. Mas, como eles haviam feito uma mixagem primitiva, esses overdubs acabaram sendo salvos nessa mixagem e a gente pode ouvir essa versão em bootleg. Depois da sessão do dia 30 de março, os Beatles retornariam à EMI no dia 13 de abril para gravar a faixa título do álbum e filme, Help. Para Help foram gravados 12 takes, onde o último foi considerado o melhor, o best take. Bem, eu já contei essa história em outro episódio, mas a gente não poderia fazer um especial sobre o Help e não comentar sobre as 2 versões que existem da faixa título, que é uma dúvida que muitos fãs têm. Vamos lá, o take 12, gravado no dia 13 de abril em Abbey Road, ele foi mixado para mono e enviado a United Artists para os Beatles dublarem naquela cena inicial do filme. Só que logo depois, a equipe de filmagem pediu que eles retornassem, pois segundo a equipe, a dublagem não havia ficado muito boa. O melhor a ser feito certamente seria refazer a cena, mas obviamente o custo seria alto demais, e assim eles fizeram o contrário. Em vez de refazer a cena, chamaram os Beatles para refazer os vocais. Para isso, o George Martin preparou uma fita com a base instrumental para que o grupo refizesse os vocais no estúdio de pós-produção. E essa tarefa foi feita no dia 24 de maio. Mas, apesar dessa exigência de refazer os vocais ter sido só para o filme, não se sabe por que. O fato é que o George Martin achou por bem também lançar essa versão em disco. O único motivo plausível para essa decisão, na minha opinião, talvez tenha sido que o produtor achou melhor que o público tivesse em casa a mesma versão que eles veriam no cinema, mesmo que a qualidade de som e os vocais fossem inferiores aos da gravação de Abbey Road. E só para complicar mais um pouco, para o master do single, o George Martin não usou a versão do filme na íntegra. Ele resolveu fazer uma edição que traz o intro da Take 12 e a versão do filme. Essa edição, além do single, saiu também na versão mono do LP Help em inglês, a que está presente hoje na caixa The Beatles em mono. Já a versão estéreo, ela traz o Take 12, do início ao fim, e foi essa versão que se tornaria ao longo do tempo a mais famosa, pois foi ela que foi relançada em quase todas as coletâneas existentes dos Beatles. O Take 12, lembrando que também saiu em mono, mas era o famoso falso mono ou fall down mono, nos LPs Help americano e também no brasileiro. Já o monomix original desse Take 12, com os vocais que para mim são os melhores, nunca saiu oficialmente. Mas Leonardo, eu assisti aos VHS, os DVDs e também o Blu-ray do Help, e todos têm o Take 12 igual à versão estéreo. Como é que pode isso? Bem gente, isso é porque todos os lançamentos em vídeo remasterizaram a trilha sonora,
e substituíram as versões mono das músicas por versões estéreo, e isso fez com que aquela versão da faixa título, aquela feita especialmente para o filme, se tornasse exclusiva dessa versão do cinema, porque ali ela está completa sem a edição feita para o single. Ufa! Para quem não lembra, a gente tocou essas versões no nosso especial sobre a caixa mono. Hoje a gente vai tocar o Take 9, o Take 9 de Help, que também é bastante interessante, vocês vão ver. Esse take nada mais é do que o Take 12, o take do Master, sem os overdubs de guitarra solo e a percussão, e traz o vocal da introdução double tracker, ou seja, dobrado. Esse segundo vocal do John seria totalmente eliminado durante a mixagem final. Explicações feitas, vamos à música, começando com Tell Me What You See. If you let me take your heart, help me. Ouvimos a faixa título Help, o Take 9, com o vocal da introdução Double Tracker. Antes foi That Means a Lot, versão estéreo inédita oficialmente. A segunda, You're Gonna Lose That Girl, num mix estéreo alternativo. E começamos com Tell Me What You See, o estéreo mix original de 65. Você está ligado no Web Go The Beatles especial 50 anos de Help. Chegamos agora no dia 10 de maio de 65, quando acontece algo inédito e que não iria se repetir em toda a carreira dos Beatles. Os quatro entram em Abbey Road para gravar músicas exclusivas para o mercado americano, no caso, duas composições de um dos ídolos de John Lennon, Larry Williams, Dizzy Miss Lizzy e Bad Boy. Bem, a Capitol ela já estava reclamando que queria lançar mais um LP dos Beatles, afinal já fazia 3 meses que não saía o novo álbum dos Beatles nos Estados Unidos, muito tempo para eles. Eles possuíam 6 faixas do Beatles for Sale que sobraram do Beatles 65. Além dessas, havia 3 faixas gravadas em fevereiro que a essa altura já se sabia que não entrariam mais no filme, e o Like Me Too Much, Tell Me What You See e Yes It Is. Faltavam então apenas mais 2 para somar 11, que era o número preferido da Capitol para fechar um disco. A Capitol até poderia ter incluído Misery e There's a Place, músicas que haviam ficado de fora do The Early Beatles, mas por elas terem mais de 2 anos, eles não as consideraram. Dessa forma, a solução foi marcar essa sessão especialmente para o álbum Beatles 6, que seria lançado no dia 14 de junho de 65, cerca de 2 meses antes da trilha do Help. O Beatles 6 ficaria no primeiro lugar da Billboard por 6 semanas. Esse disco, sem dúvida, é uma das melhores criações da Capitol e posso dizer que um dos meus preferidos, não só por ter sido o único álbum americano a ter músicas gravadas especialmente para ele, como também por ter, vamos dizer assim, mais cara de álbum, pelas canções terem mais a ver umas com as outras, mesmo sendo de fontes diferentes. Dizzy Miss Lizzy e Bad Boy têm arranjo e line-up similares com os Beatles em seus instrumentos tradicionais e com destaque para John Lennon adicionando seu órgão Hammond e, claro, vocais viscerais sem necessidade de double tracking. A primeira dessa sequência será então Dizzy Miss Lizzy em sua versão estéreo original, sem aquele efeito de eco bastante exagerado colocado por George Martin no seu remix de 87. Depois Bad Boy, dessa vez para variar, vamos ouvir o mix mono original. Esse mix, até o lançamento da caixa da Capitol Albums Volume 2 em 2006, era bastante raro. Não esquecendo também de comentar que Bad Boy na Inglaterra foi incluída como chamariz da coletânea Collection of Beatles Oldies, que saiu em 66. Ou seja, a gente vê aí mais um pioneirismo do grupo, que foi incluir uma faixa inédita numa coletânea para puxar o disco. E Dizzy Miss Lizzy acabaria também sendo incluída na última hora como última faixa do Help em inglês, já que eles não quiseram repetir I'm Down Yes It Is e já tinham descartado If You've Got Trouble, That Means a Lot e Wait. Bem, na terceira música, a gente já entra nas sessões de junho, começando no dia 14, quando tivemos uma das mais famosas sessões dos Beatles em toda a sua carreira, com Paul McCartney registrando 3 canções de estilos completamente diferentes
em intervalos de horas. Avidicina fez um folk rock totalmente acústico, I'm Down, um rock and roll no estilo anos 50, e no final, Yesterday, a primeira faixa do grupo a usar arranjo de cordas e também a primeira a ter participação de apenas um Beatle. Nessa sequência, a gente ouve também Avidicina fez, também sua versão estéreo original, e depois, para terminar, I'm Down, na versão mono original do single, que para mim é a sua versão definitiva, com os instrumentos mixados no volume bem mais alto que na estéreo, o que torna a música bem mais forte. Vamos lá, começando com Dizzy Miss Lizzy. Essa foi I'm Down, que está para Paul McCartney, assim como Dizzy Miss Lizzy está para John Lennon, uma super homenagem a Little Richard e ao rock and roll dos anos 50. Outro destaque é o super órgão Hammond do John, o mesmo de Dizzy Miss Lizzy e Bad Boy. Antes foi Avidicina fez, que ganhou importância maior ao ser escolhida como faixa de abertura do Rubber Soul americano. E começamos com dois clássicos de Larry Williams, Bad Boy e Dizzy Miss Lizzy, com vocais inigualáveis de Mr. John Lennon. Route 66 Classic Rock Radio, e nós vamos chegando à quinta e última sequência da nossa homenagem aos 50 anos do álbum e filme Hell. Continuando no dia 14 de junho de 65, vamos começar com ela, Yesterday, a música mais regravada de todos os tempos. Nós vamos ouvir um mix mono alternativo do mesmo take do Master, o take 2, mas sem a presença do quarteto de cordas. A gente ouve somente Paul McCartney acompanhado de seu violão. Em seguida, uma das minhas favoritas dos Beatles, já falei isso aqui, It's Only Love, gravada no dia 15 de junho. Sem dúvida, uma das mais bonitas canções de John Lennon. A gente vai ouvir um mix mono alternativo com vocais single track. It's Only Love também ganhou mais importância quando foi escolhida como faixa de abertura do lado 2 do Rubber Soul americano. A terceira será Act Naturally, que substituiu If You've Got Trouble como a cota do Ringo do LP. Foi escolhida pelo próprio, que era um grande fã da country music americana. Gravada no dia 17 de junho, último dia de gravação. Nós vamos ouvir o mix estéreo original de 65. E para terminar, Wait, mais uma música que seria descartada, mas que ao contrário de If You've Got Trouble e That Means a Lot, acabaria resgatada para o álbum Rubber Soul. Nós vamos ouvir a versão de Wait conforme foi registrada nas sessões do Hell, sem os overdubs de percussão, guitarra solo e vocais adicionais do Paul, todos gravados nas sessões de novembro de 65 para o Rubber Soul. E além dessas diferenças, perceba que esse mix também traz um estéreo bastante diferente da versão do Rubber Soul, com os vocais totalmente mixados no centro, da mesma forma que as outras músicas do Hell. Vamos lá, começando com Paul McCartney e seu violão em Yesterday. Yesterday alone. Wait, Act Naturally, It's Only Love e Yesterday. E assim terminamos a homenagem do Web Go The Beatles aos 50 anos de Hell. Web Go The Beatles, com Leonardo Conde de Alencar.